Seja bem-vindo você que está chegando. Deus estava me dando aqui pelo menos 3 segredos. 3 segredos para você ter um bom sucesso, para você ser bem sucedido dentro da vontade de Deus para você. Na verdade, Deus quer que você seja bem sucedido. Lá em Jeremias 29:11 fala que ele tem um bom plano. E aqui em Josué, no capítulo 1, onde nós vamos ver aqui, Deus também dá instruções para Josué para como ele ser bem sucedido. Escute bem, que aqui está falando de um novo tempo, e Deus deu algumas instruções. Eu vou pegar 3 coisas aqui especiais que Deus estava me chamando a atenção para compartilhar com você. E eu sei que vai ser uma palavra poderosa e ao mesmo tempo prática, e Deus vai trazer um bom sucesso. Deus vai trazer um bom tempo, um tempo de refrigério sobre a sua vida. Sabe? Jesus está voltando, mas antes do retorno de Jesus, sabe? Nós estamos nessa terra por um propósito maior, para adorar a Ele e também para cumprir todo o bom propósito que Ele tem na nossa vida. E muitas vezes Deus tem propósitos na nossa vida, mas se nós não pegarmos a instrução, nós não conseguiremos cumprir esse propósito. Mas Deus nos deu a sua palavra e nós precisamos, sabe, abrir os nossos olhos espirituais para entender que Deus quer uma dependência total e quer nos levar a viver uma vida de milagres, a cumprir o propósito dele de uma maneira poderosa, através de uma provisão sobrenatural, de uma sabedoria e também de uma revelação. O que é essa revelação? Deus revela propósitos que Ele tem na nossa vida e também nos dá sabedoria para colocar em prática. Sabe? Propósito não é criado por nós, mas é descoberto por nós, revelado por Deus. É um pouco sobre isso que eu quero falar aqui em Josué, no capítulo 1, e nós vamos orar. Nós vamos orar por cura, por milagres daqui a pouco. Olha o que diz aqui, Josué capítulo 1, versículo 5. Diz, Deus animando Josué. Você vê? E Deus te trouxe aqui para te animar. Deus te trouxe aqui para te encorajar para esse novo tempo na sua vida. Deus começa dizendo assim, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. E aqui aparece o primeiro segredo. Quero ser bem objetivo e nós vamos orar. A Bíblia diz, seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Agora, Deus tem promessas enquanto nós estamos aqui nessa terra. E na era futura, Deus tem a eternidade. Antes do retorno de Jesus, Ele ainda tem promessas para cumprir na nossa vida. Por quê? Porque essas promessas também vão contribuir com o plano de eternidade que Ele tem para cada um de nós. E a primeira coisa, o primeiro segredo é, seja forte e corajoso. A palavra aqui, corajoso, sabe? Ela não é a coragem diante de Deus, o bom ânimo diante de Deus, não é como no mundo. A coragem que Deus fala aqui é sobre uma ousadia e sobre uma confiança. Sabe? Se você não tiver relacionamento com Deus, você provavelmente não vai conseguir andar em coragem e nem em bom ânimo. Por quê? Porque a coragem que Deus está querendo de cada um de nós é uma coragem que está ligada a uma confiança. A uma confiança de que Deus está conosco. Antes Deus diz aqui, eu estou com você. E eu não te deixarei e nem te abandonarei. Sabe? Essa coragem não é conforme o mundo, mas é conforme Deus. Deus está falando, confia que eu estou com você. E no momento da necessidade, você vai ver depois que Josué teve momentos difíceis, que Deus esteve com ele, que Deus agiu por ele. Essa coragem significa para você, nos momentos em que você precisar, nos momentos em que você já fez o que você poderia fazer, direcionado por Deus. Mas mesmo assim, né, tem coisas que você não pode fazer. Coisas que estão tentando embaraçar o seu caminho. Ou coisas que vieram para tentar te paralisar. É nesses momentos também que Deus vai agir. Né? Você pode, em outras palavras, você pode contar com os milagres.
Você pode contar que quando você chegar em situações onde parece que foi uma limitação, você pode contar com o meu poder. Você pode contar que eu vou agir. Então, continua caminhando. Continua caminhando. Deus está falando aqui com alguém. Continua caminhando. Porque no momento que for necessário o milagre, Deus vai operar o milagre. No momento em que for necessário a palavra de sabedoria, a palavra de revelação, Deus vai dar para você. Deus está falando, seja forte e seja corajoso, né? Antes de ser corajoso, fala seja forte. Quando a Bíblia fala de força, eu acho algo muito interessante. Lá em Joel 3, versículo 10, fala, diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? Porque quando você fala eu sou forte, você está falando de quem você é, no caso da nova aliança agora, você está falando de quem você é em Jesus. Em Jesus, nós somos fortes. A Bíblia fala também, o apóstolo Paulo dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus falando para o apóstolo Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Diga ao fraco, eu sou forte. Sabe, essa força e essa coragem está ligada à nossa nova natureza em Jesus. Sabe, quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está aqui, Deus está te chamando para esse novo tempo, entrar na dependência dele. Primeira coisa, a força que vai operar na sua vida a partir de hoje não é só força pessoal, é a força de Deus. É Deus que vai te fortalecer em tudo. A Bíblia diz que nós somos fortalecidos com poder no homem interior. Você vê isso? E o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 3. E a Bíblia diz também que sobre a coragem, e essa coragem está ligada à nossa confiança, à nossa ousadia, à nossa, nossa confiança de que Deus está conosco. Então seja forte e seja corajoso. E depois, uma outra coisa importante aqui, um segundo segredo poderoso, é medita na palavra. Aqui versículo 7 diz, tão somente, eu gosto quando a Bíblia fala, tão somente, seja forte e muito corajoso, porque, se Deus fala uma coisa duas vezes, é porque Ele está enfatizando. Ele já falou sobre coragem, Ele já falou sobre força, e fala de novo, seja forte e seja corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido onde quer que você andar. Uma outra coisa que Deus estava me apontando aqui, eu vou falar de uma maneira prática, é o que está aqui no versículo 8. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite. Sabe, quando a Bíblia fala de meditação, nós temos que entender que ela está falando sobre não só pensar na palavra, mas falar a palavra. Sabe o que é muito importante? É você ter a palavra nos seus pensamentos, mas também ter a palavra na sua boca. E aqui a Bíblia diz assim, não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Sabe outra coisa aqui? É a obediência. Você está vendo? Então, eu quero falar 3 coisas aqui com você agora e nós vamos orar. Primeiro, Deus quer que você seja forte. Essa força está ligada à revelação da sua identidade. Tem bons crentes que estão dependendo só da sua força, porque não tem revelação da sua identidade em Jesus. Mas Deus te trouxe aqui para te revelar. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa o quê? Identidade. Nós somos da espécie de Deus. Quando você recebeu Jesus na sua vida, você recebeu a natureza divina. E a mesma espécie dele é a nossa espécie. Nós somos da espécie divina. Você está vendo? Agora, você nasceu de novo no Espírito. E quando você está fraco, você pode dizer, eu sou forte. Por quê? Porque aquele que é forte, aquele que é poderoso, habita em você. Ele está em ligação com você. Sabe, quando você fala, eu sou forte, você não está falando por causa de você, mas você está falando por causa daquele que habita em você, por causa daquele que
libera força para você. Nós estamos andando nesse mundo com uma conexão com Deus. Então, primeira coisa, seja forte e seja corajoso. Tenha confiança de que eu estou com você. Segunda coisa, medita na palavra. E meditar aqui não é só pensar na palavra, mas é também falar. Deixa eu dar um exemplo prático que eu separei aqui para vocês. Por exemplo, sabe, você precisa falar coisas claras, coisas diretas, coisas objetivas. Por exemplo, em um momento de que está querendo vir uma incredulidade, uma dúvida, você pode dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Em um momento que você tem uma promessa de Deus, você está precisando de um milagre de Deus, e você está em um momento ali de pressão, você pode dizer, eu sei que nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta vazia. Sabe? Em alguns momentos também, quais são as palavras que Deus te revelou? Por exemplo, uma das palavras que Deus me deu é, nenhuma das suas muitas palavras vai cair por terra. 1 Samuel capítulo 3. E um dia essa palavra entrou dentro de mim. E Deus tem sido fiel cada vez. Por quê? Por causa de mim? Não. Por causa da palavra dele. Se você está fazendo algo só por você, você vai ter que ter força para manter isso. Agora, quando nós dependemos de Deus, nos momentos de fraqueza, Ele vai nos levantar. Agora, por que mesmo assim, às vezes, nós nos sentimos fracos? Porque muitas vezes, algumas vezes, nós esquecemos de quem nós somos. E assim que Deus nos lembra, nós precisamos falar, eu sou forte. Estou sendo fortalecido com poder no homem interior. Como você vai ser fortalecido? Pelo poder da palavra. E entra no nosso segundo tópico aqui que eu estou falando com você. Segundo segredo é meditar na palavra. Meditar não é só, né? Isso que eu estou falando com você, dando um exemplo. Meditar não é só pensar. Meditar é falar. Eu sou abençoado. Eu sou fortalecido com poder no meu homem interior. Deus faz as riquezas espirituais e terrenas virem até mim em abundância. O meu Deus, segundo a sua riqueza, supre toda a minha necessidade em glória por Cristo Jesus. Hoje, algo bom vai acontecer. Hoje é um dia de milagres. Hoje Deus está fazendo algo. Hoje Deus está cumprindo uma promessa. Isso é meditação. Você vai pegar um versículo, né? Eu peguei alguns versículos e fiz meditação aqui. Por exemplo, um dos que eu peguei é Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus, se o Senhor falou, outro versículo diz, nenhuma palavra que sai da sua boca volta para o Senhor vazia. Se o Senhor falou, o Senhor cumpre. Então eu recebo a minha provisão espiritual, emocional, físico, relacionamentos, no financeiro. Qual é a situação que você está? Pega o seu milagre pela confissão da palavra, pela declaração da palavra. Um outro exemplo, e nós vamos orar. Sei que Ele guarda a sua palavra para cumprir. Você vê? Eu estava meditando sobre isso, mas agora eu quero aplicar com você de uma maneira prática em oração. Quando você é forte na sua dependência de Deus, quando você é corajoso, ousado na sua confiança em Deus, mantendo a sua confiança em Deus, você medita na palavra, não só pensa, mas também fala, né? Sabe? Deus, Ele garante que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Você está vendo? Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sabe? Tem momentos que Deus faz promessas e nós vivemos algumas pressões, porque nós ainda temos a nossa natureza humana. Nós vivemos alguma fraqueza, porque ainda temos a nossa natureza humana. Mas nesses momentos é onde o Espírito Santo vem para nos fazer lembrar. Uma das funções do Espírito Santo é nos fazer lembrar. Lá em Lamentações capítulo 3 fala, quero me trazer à memória o que me dá esperança. O que me dá esperança é o que Deus prometeu para mim, o que Deus prometeu para você. Ele prometeu a salvação para a eternidade, mas Ele também nos fez promessas enquanto nós estamos aqui na terra. Que promessas? Só as promessas que são versículos da Bíblia, quando muitos pensam aí? Não. Deus é um Deus de relacionamento. Se Deus nunca fez uma promessa para você, provavelmente é porque ou você não ora,
Ou você se bloqueou para isso? Você está vendo? Tem pessoas que nem buscaram isso e Deus começou a fazer promessas. Eu lembro que eu era criança, eu não busquei promessas, mas eu estava adorando a Deus. Eu cantava já na igreja, né? Aquela época, depois fiquei alguns anos sem cantar, só tocando. Poucos anos também, pouco tempo, mas fazia um dueto, uma época. Mas o que aconteceu? Eu estava ali na presença de Deus e Deus começou a me fazer promessas. Anos mais tarde, talvez 20 anos mais tarde, eu gostava de passar tempo na presença de Deus e Ele começou a me fazer promessas. Então, o que você deve se lembrar? Do que Deus tem te revelado. Tem pessoas que querem criar seus próprios propósitos, coisas da cabeça deles, e não é isso que Deus está querendo. Deus está querendo te guiar de uma maneira especial. Seja forte e corajoso. Nesse novo tempo na sua vida, 3 segredos. Seja forte e corajoso. Segundo, medita na palavra. Meditar na palavra é você pegar um versículo e parar para pensar naquele versículo. Mas não só parar para pensar, mas também falar. A meditação bíblica tem a ver com falar. Você está vendo? Anos atrás eu gravei aqui para vocês, acho que 1 ano e pouco atrás, nós estávamos num outro formato aqui, e eu falei sobre falar a palavra. Meditação não é só pensar, meditação é falar. Eu dei alguns exemplos aqui. Se você está precisando de uma prosperidade financeira mesmo, ou uma cura física, ou uma restauração na sua casa, ou que Jesus salve alguém da sua casa, ou que Jesus restaure o seu casamento, ore para Deus te dar uma palavra. E a hora que Deus te der essa palavra, esse versículo, você pare algum tempo para pensar sobre ele. Foque em um versículo. Pegue sim o contexto, mas foque em um versículo. E naquele versículo, faça a sua própria declaração. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Você está vendo? Nenhuma das muitas palavras de Deus sobre a minha vida vai cair por terra. E o que vai acontecer? Dessa forma, você está cheio de fé. Porque a fé fala. A fé está ligada à fala. E quando você medita, não é só pensar. Quando você medita, você fala, você também está chamando à existência aquela palavra de Deus. E o que vai acontecer? Deus vai te levar a viver uma obediência, sabe? Que Deus vai te levar a ter. Porque eu creio que até a nossa obediência, nós podemos até nos esforçar, mas até na obediência, é Deus que está te dando a força, Deus está te dando a coragem, e Deus está te dando a fé suficiente. Na verdade, você está desenvolvendo a sua fé, né? Uma ferramenta que Deus nos dá, você está desenvolvendo a sua fé para viver um novo tempo. Você está vendo? Eu quero declarar isso. Deus está te dando força, Deus está te dando coragem, e Deus está te dando ferramenta. Medita na palavra. Não só pense, mas fale. Que palavra? Ore para Deus te revelar uma palavra. Ou talvez é uma palavra que está te perseguindo e você não percebeu. Você abre a sua Bíblia e vê essa palavra, ou você vai no culto, ou abre um vídeo e vê aquela palavra. Deus está querendo falar alguma coisa com você. Esses dias eu fui conversar com alguém, e alguém falou, veio para mim tal discípulo de Jesus. E eu falei, sabe por que Deus está falando? Porque você está com esse determinado projeto no seu coração, e esse discípulo aí trabalhava nessa área. E o que Deus está falando? Você pode fazer que você não vai se perder. Então, Deus muitas vezes ele é muito específico, sabe? E quando você tem força, coragem e medita na palavra, Deus vai te levar à obediência para cumprir o propósito, cumprir a promessa que Ele tem feito sobre você. Você está vendo? Eu quero declarar um novo tempo, e um tempo de cumprimento de promessas de Deus sobre a sua vida. Sabe? Todo bloqueio já caiu por terra. E Deus está falando, é o tempo do refrigério, é o tempo do acontecimento de Deus, é o tempo que já está feito. O que Deus tem para você já está feito. Então Ele está preparando você não percebeu ainda. Ele quer que você dependa da força dEle. Ele quer que você tenha coragem, na confiança nele, você tenha coragem. Ele quer que você medita na palavra. E que essa meditação não é só pensar, é falar, para Ele cumprir coisas que Ele já tem realizado na sua vida.
Às vezes eu repito 2 ou 3 vezes para ficar bem fixado no seu coração. Vamos orar? Volta essa palavra no começo se for necessário, que eu creio. Deus estava me dando essa palavra, que eu tinha outra palavra. E Deus me deu uma palavra para eu ser mais assim, regradinho, né? Vamos dizer, para um propósito especial. Então eu estou sendo obediente aqui. Se você precisa, pega o vídeo do começo de novo, que eu creio que tem uma revelação de Deus. Tem um mistério, uma chave, tem um segredo aqui para você. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus. A tua palavra fala, diga ao fraco, eu sou forte. A tua palavra nos mostra que quando nós estamos fracos, é aí que estamos fortes, porque nós reconhecemos que a nossa natureza humana, ela tem uma força, mas ela é limitada. Então eu peço que você agora libera o seu poder, a sua força sobre cada um que está aqui. Pai, nos ajuda a sermos ousados, corajosos, dentro daquilo que o Senhor tem designado para nós. Nós não queremos ser ousados e corajosos em coisas que não te agradam, mas queremos ser ousados, corajosos, focados no plano, no propósito que o Senhor tem sobre a nossa vida. Pai, eu peço que o Senhor venha agora ajudar a cada um aqui, meditar na palavra. Peço que o Senhor venha revelar versículos específicos. Peço que o Senhor venha trazer palavras reveladas sobre cada um que está aqui. Pai, libera a revelação, assim como o Senhor tem me falado desde a oração anterior, que o Senhor vai começar a dar revelações. Revelações, eu estou sentindo o poder de Deus. Revelações da sua vontade sobre pessoas que estão aqui. Pai, no nome de Jesus, abra o leque das revelações sobre cada um que está aqui, porque esse é o tempo da obediência que leva ao cumprimento de promessas. Deus vai cumprir o que tem te prometido. Olha o que Deus está me falando aqui, ó. Você que está aí, Deus está falando aí com você. Tem pessoas aqui que Deus vai começar a revelar. E todo o mal já está bloqueado e cancelado em nome de Jesus. Deus vai te revelar promessas. Deus vai te revelar planos, propósitos que Ele tem sobre a sua vida e você ainda não estava sabendo. Ou você esqueceu. Ó, alguns aqui, Deus vai começar a revelar o que Ele tem na sua vida. Sabe? Porque Deus tem algo especial. Deus tem algum dom espiritual. Deus tem, até a sua profissão Ele se importa. O seu trabalho, os negócios, toda a sua vida precisa ser direcionada, encaixada por Deus. Significa que você vai passar desafios? Não. Vai passar os desafios. Mas quando você está debaixo de revelação, até os seus desafios, você passa diferente. Porque você sabe que há uma vitória. Eu vou falar mais uma vez. Quando você está debaixo de revelação, quando você sabe que você está encaixado no propósito de Deus, até os tempos difíceis, você sabe que Deus está no comando. E você descansa, porque você descansa do jeito certo. Você confia em Deus e continua ousado, continua trabalhando. Porque quando tem revelação, você já sabe que você está no plano de Deus e que há uma vitória programada por Deus para você. Há uma vitória, há um tempo de refrigério, há um tempo de milagres, há um tempo bom, há um tempo, sabe, especial vindo sobre a sua vida, vindo sobre a sua casa, vindo sobre a sua família. Continua firme, dependa da força de Deus, age em coragem, medita na palavra, porque Deus vai cumprir o que Ele tem prometido sobre a sua vida. Glória a Deus, você pode dizer amém? Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Você pode adquirir o nosso livro, aqui na descrição tem o telefone e aqui na descrição também tem as formas de ofertar. No primeiro comentário fixado, vou deixar uma oração especial lá para você, tá bom? Eu oro agora por cada enfermo e declaro cura em nome de Jesus. Pai, libera unção de cura agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Pai, aqueles também que estão enfermos de alma, aqueles que estão com algo nas emoções, eu peço que o Senhor venha tocar agora no emocional. Libera o seu poder agora sobre o emocional de cada um que está aqui agora. Se há algo físico que tenha afetado o emocional, Pai, eu peço que o Senhor venha tocar agora e também dar sabedoria a partir de hoje na alimentação, em nome de Jesus. É isso, gente. Até o nosso próximo encontro. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Até lá. Até o nosso próximo encontro. Compartilha com alguém aí que Deus colocar no seu coração. Até lá.